Eu acho que o mercado vai se movendo. O mercado se move sozinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que repensa, explora oportunidades e debate o futuro do mercado imobiliário. E claro, sempre trazendo um expert no assunto para comentar. Hoje eu tenho a honra de conversar com Hugo Enéas Salomone Filho, da Savoy Imobiliária, imobiliária e construtora, fundada há mais de 70 anos. Hugo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer conversar com você. E quando falamos em repensar o mercado imobiliário, eu acho que é fundamental que a gente tenha a oportunidade de falar com uma pessoa que tem participação em uma série de ativos diferentes, que tem muito tempo de estrada e que pensa o mercado imobiliário há décadas. É um prazer ter você com a gente hoje. Obrigado, Gustavo. O prazer é nosso de estar aqui. Vamos começar do básico, uma pergunta muito difícil. Quem é o Enéas? Imagina, o Enéas é um vendedor. Vendedor do quê? Hoje, há muito tempo, vendendo imóveis, né? Vendendo imóveis, espaços para residência, para loteamento popular, incorporações, e depois de um determinado tempo, as carteiras de locações. Mas as carteiras de locações na Savoy vieram da década de 80 para cá. Antes disso era loteamento popular, casas populares, incorporações de prédios de apartamento, e foi mudando, né? 70 e poucos anos é bastante tempo, e foi passando de uma área para outra. Para quem é de São Paulo, certamente conhece a Savoy. Existe uma brincadeira que diz que talvez vocês sejam um dos melhores contribuintes do IPTU da cidade, uma participação muito expressiva, um grupo muito sólido que sabe o valor do mercado imobiliário. Mas imaginando que a gente tem uma audiência que está vendo a gente de todos os lugares do Brasil, para quem é leigo ou que nunca entrou em contato com o que representa essa marca tão forte, a Savoy. Como é que você explica, em que setores vocês estão? Me dá uma noção de tamanho para as pessoas poderem entender, por favor. Gustavo, é que como os nossos clientes são pessoas jurídicas, fica essa impressão que você está comentando. Às vezes a empresa imobiliária que atua na área residencial, ele atende a pessoa física. Então a propaganda que ele faz é uma propaganda direcionada à pessoa física. Pode até anunciar na televisão. Aqui, como nós trabalhamos só com a pessoa jurídica são nichos específicos. A área de logística é um nicho, a área de escritório é outras, o comércio em shopping center, o comércio na via pública. Então nós procuramos nos comunicar com esses nichos, com cliente e pessoa jurídica. Então a comunicação é menor. Entendo. Não é uma comunicação que vai para o canal aberto. Um empreendimento, às vezes, é lançado, anuncia no canal aberto. Uma indústria, não. O tomador da indústria é um nicho. Então, nós já nos comunicamos direto com ele. Então, a nossa marca não é uma marca assim tão conhecida. Ela é conhecida no mercado, nas pessoas jurídicas. Mercado imobiliário das pessoas jurídicas, certamente. Mas o consumidor final, a pessoa física, não. Exatamente. Então, essa é uma característica do nosso trabalho. Para a pessoa física, a gente brinca que nem para os nossos sócios nós trabalhamos. O nosso sócio tem imóvel residencial, coisa assim. O mercado atende ele. Entendeu? Naquela região onde ele tem, ele é atendido. Nós não sabemos trabalhar com a pessoa física. Para dar um pouco de dimensão, vocês têm atuação no setor de shopping, setor residencial, de galpões, loteamentos. Dá um panorama para a gente. Residencial foi no passado, década de 50, 60 e 70. Certo. Loteamentos populares, lote popular, Hoje não residência popular, não. Hoje pode ter aí algum remanescente em algum lugar. Na década de 70 teve um pouquinho de incorporações residenciais, mas na década de 80 a carteira de locações comerciais e industriais se destacou no escritório. Daí nós deixamos as outras atividades e fomos desenvolvendo essa carteira de locação, essas carteiras de locações industriais e comerciais. Nesse produto industrial tem as fábricas, tem armazéns, ao lado dele tem a área de logística, tem as áreas de escritório, em várias cidades, temos escritório em Santos, em São Paulo, em Campinas,
A área de shopping center foi um produto na casa que começou naquela década de 80. 80, 90, teve uma expansão de produtos shopping centers, mas não somos uma empresa de shopping centers, nós somos uma empresa imobiliária. Temos o produto shopping center dentro da casa. Faz parte do portfólio. Faz parte do portfólio. Então é isso, e estamos em alguns estados, e comprando, alugando, reformando, construindo para algum cliente. Tem época que é melhor construir, tem época que é melhor comprar. E vamos acompanhando o mercado, que sempre é sazonal, né? O mercado ele é cíclico. Então o assunto é a gente ir interpretando ele, vendo o que está acontecendo. E desse DNA de real estate ou do mercado imobiliário, por que isso? Da onde vem isso aí? É uma origem familiar, de uma valorização do investimento em algo que é concreto? É uma coisa histórica? Ou foi algo que foi aprendido ao longo do tempo? Porque isso claramente está no DNA da sua família. Não, sabe, muitas empresas, elas às vezes nascem acidentalmente. Eu acho que a nossa aconteceu também isso, porque meu avô era advogado, tinha alguns clientes que possuíam propriedades no litoral sul de São Paulo e não tinham liquidez, não conseguiam vender. Daí meu pai e um amigo de infância, vendo que na região do ABCD estavam fazendo loteamentos populares, sugeriram lá para o meu avô que uma forma de solução era lotear na década de 50 essas glebas que existiam no litoral. O que ocorre? Naquela época, boa parte da população de São Paulo sequer conhecia o litoral. Então você ainda fazer uma venda no litoral para quem residia em São Paulo e na região da Grande São Paulo era uma coisa que não existia, não tinha. Então foram fazer isso e foram desenvolvendo os loteamentos. Daí o dono da gleba do lado via aquela solução, foi entregando, o dono da outra gleba, porque se exportava banana de plantações do nosso litoral na época, década de 50 e 60. Mas o cidadão da cidade de São Paulo não ia no litoral. Não havia na década de 50. Não, depois que começou a ver, porque é muito próximo, né? O litoral de uma cidade grande, outras cidades grandes não estão tão próximas do litoral como São Paulo. Mas daí então foi haver nesse comércio. Litoral Sul, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, depois Ubatuba, Caraguatatuba, depois vieram até subindo para São Paulo com esses loteamentos para a região do ABCD. Eixo da Raposo, eixo da Imigrantes, depois eixo da Anchieta, foi havendo esses loteamentos. Daí os loteamentos, a legislação foi alterando, foi modificando, aquele popular deixou de existir e o mercado de loteamento migrou para o médio e alto padrão. Não havendo mais aqueles de populares. Talvez pela questão da segurança? Não, por causa da questão de exigências. Porque antes o nível de exigências na largada do empreendimento era menor e a legislação mudou exigindo todos os investimentos antes da venda. Então daí houve um problema urbano, que foi as habitações irregulares, ocupação com favela. Antes da década de 50, da lei de loteamento, era pouca. Daí houve essa migração de moradia popular, que foi irregular. E o mercado imobiliário de loteamento migrou para o médio e alto padrão. Aconteceu isso na década de 70. Então, hoje está vendo essa habitação popular, mas de um outro formato. Tanto é que você vê, já tem que entregar pronto. Tem que fazer o empreendimento e entregar pronto, só que com financiamento do sistema financeiro. Na época, a pessoa comprava e com a sua poupança ia construindo a casa, ia fazendo o segundo cômodo, o terceiro cômodo, e dessa forma se desenvolveu muito o loteamento na década de 50 e 60. Então vocês começam com loteamento residencial e em algum momento falam, olha, a área comercial talvez faça sentido, com escritórios, eventualmente shopping na década de 80, aí começa a migrar para esses outros. Paralelamente, já ia se fazendo uma poupança em imóveis. Entendeu? No passado, era uma coisa muito comum, um cartão comercial, que hoje muitas nem estão usando mais o cartão comercial, mas um cartão comercial tinha uma frase embaixo escrita assim, sede própria. O sede própria era para dizer que você era localizável. E era sinônimo de credibilidade também, de força. Né? Não, você era solvente, você tinha endereço.
Então, isso daí era um desejo. Então, a empresa primeiro comprou escritório, depois Tenópolis foi comprando imóvel. O residencial não era interessante como é hoje. Hoje o imóvel residencial está recebendo muitos investimentos. Sim. Tem empresas com o prédio inteiro alugando apartamentos residenciais. Mas naquela época não era, a legislação começou também nessa época a passar a ter algumas intervenções do Estado, desestimulando o investimento naquelas imóveis residenciais. E os nossos comerciantes, oriundos dessa imigração portuguesa, espanhola, italiana, compravam imóveis para alugar. Você vai lá naqueles bairros antigos, tipo Moca, Paris, tinha lá um sobradinho do lado do outro. O camarada tinha um comércio, tinha a padaria, tinha o mercado e tinha lá várias casas, uma do lado da outra, que ele alugava. Daí houve uma migração desse investimento. Deixou de haver. Quem tinha, às vezes não vendeu, mas não investia mais. Muito pela questão das regras Das legislação. Quando a legislação de locação afrouxou, e é um termo que eu não sei se é apropriado usar afrouxou, porque dá uma impressão de que não trataram corretamente, mas não, quando houve um tratamento correto... Mais equilibrado, talvez? O direito de contratar. Tem algumas regrinhas aí, mas ficou pequeno. O mercado foi nessa direção. Porque mesmo aqueles grandes compradores, como os fundos de pensões, eles não deveria ser um capital importante para investir em prédios residenciais? Não. Veja o déficit habitacional nosso hoje. Não, mas eles não fazem isso. Interessante. Porque é oneroso. Hoje ficou muito mais simples e o preço foi se equilibrando. Alguém reclama que em tal lugar é caro? Bom, mas isso é normal. Em tal lugar, às vezes tem um preço, no outro tem outro. Isso daí o mercado vai se ajustando. Às vezes em tal lugar, hoje em determinado lugar tem pouca oferta, o mercado identifica isso, constrói naquele local, vai equilibrando. Então, o mercado, quanto menos a gente interfere nele, ele funciona melhor. Sabe, eu vou me permitir interromper, porque eu acho que você está falando uma coisa aqui que é uma lição histórica tão importante para o momento atual nosso, que eu não tinha essa noção toda. Basicamente, a gente está conversando aqui sobre a falta de um equilíbrio na lei do inquilinato, vamos dizer assim, do residencial. E eu me lembro que, por exemplo, você pode levar não só para o aluguel, mas até para o financiamento imobiliário, por exemplo, que a partir da questão da alienação fiduciária que mudou no governo FHC, isso mudou totalmente o crédito imobiliário. Claro. Né? São pequenos avanços do poder público que são responsáveis não por destravar a indústria simplesmente, por gerar o quê? Oferta imobiliária. E aí quando eu vejo muitas conversas hoje em dia que os aluguéis estão ficando caros, os residenciais, e eu vejo alguns rumores, em alguns lugares como Berlim, por exemplo, ou mesmo na Espanha, Portugal, as pessoas falam em colocar um limite nesses aluguéis residenciais, e todo lugar que a gente viu foram colocados limites, que é o caminho mais curto. O que houve foi um desequilíbrio ainda maior, porque você para de ofertar. E tudo uma questão de oferta e demanda. O que você está me descrevendo é importante, e talvez a gente voltar daqui a alguns anos a falar de regulamentar, de apertar, do Estado intervir mais nesse aluguel, a gente vai estar cometendo os mesmos erros que cometemos no passado, Você vê? que gerou essa crise habitacional de hoje em dia. Exatamente. Você acabou de mencionar quando houve a mudança na alienação fiduciária no governo do FHC. Hoje, você está falando isso, o benefício vem muito depois. No entanto, estabelecer uma restrição tem um impacto político imediato, às vezes. Protegeu o consumidor, amparou aquele que é o aposentado que morava em determinado lugar, isso criou um impacto ali que parece político que teve uma decisão acertada. Há um incentivo de verdade, o efeito não é imediato. O incentivo de verdade, o mercado vai ter que tirar proveito dele ainda. Quanto capital foi para o mercado quando houve essa segurança e garantia do valor financiado? Exato. Foi uma quantidade de recursos muito grande. E essa quantidade de recursos que incentiva o mercado. Traz oferta. Toda vez que o mercado sofre uma intervenção do Estado, normalmente ela não é boa. Normalmente o preço vai subir.
Às vezes não subiu naquele dia, mas vai faltar produto, vai faltar investimento e o preço vai subir. Então, eu sou contra, por exemplo, como advogado, a isenção do imposto. Naquele setor tem uma isenção do imposto, aquele setor... Eu sou favorável a ter um imposto menor. Por exemplo, às vezes com um incentivo no imposto até da pessoa física, ele poderia declarar as rendas imobiliárias e pagar o imposto, mas o imposto menor sobre essa receita. Porque daí você até pulveriza o investidor, não fica dependendo do grande fundo de pensão para investir. Você às vezes até pulveriza, porque a nossa sociedade tem uma vocação imobiliária. Se nós vamos em outros países da América do Sul, numa Colômbia, ele até gostaria de comprar. Mas se ele tem uma rede de supermercado, ele cresce vegetativamente. É para fazer mais uma, ele faz. Ok. Mas ele não poupa lá. O capital vai para o Panamá ou vai para a Flórida. Então não é uma coisa assim de ele investir. Aqui não, nós vemos os nossos comerciantes, os nossos industriais, os nossos pecuaristas que gostam de fazer negócio imobiliário. Às vezes ele nem entende, mas ele não tem medo de fazer. As empresas compram os imóveis no Brasil. Uma indústria hoje, ela vem para o Brasil, ela quer comprar. Por quê? O terreno no quilômetro 80 de qualquer rodovia não é caro. A obra civil da fábrica, a engenharia, não é caro. A fábrica, sim, é mais caro que isso. Toda a maquinaria que vai entrar, o software da fábrica, o sistema da fábrica acaba ficando mais caro com isso. Agora, na década de 70 era difícil vender para ele. Ou era pegar BNDES, pegar dinheiro de governo, leasing, não queriam comprar. Hoje não. Hoje compra a fábrica americana, europeia, oriental e asiática, ela compra a fábrica aqui, as instalações. Logística, às vezes não. Você tem aí um contrato com uma grande montadora de automóveis, você não sabe quanto tempo vai atendê-los. Então a logística aluga, faz aquele pacote, porque ele tem determinado cliente. Mas a fábrica, esses têm comprado. E o câmbio ainda favorece. Sim. Fica muito, muito fácil. Então o mercado no Brasil, eu acho ele pujante. Temos tamanho, temos geografia, temos vocação e um direito de contratar razoável. Qual a empresa que, assessorada, tem alguma preocupação de comprar um imóvel no tabelião, lavrar a escritura e adquirir? Não existe uma insegurança jurídica nesse ponto. Acho que é bem razoável, perto de outros países, como na América Central, na América do Sul, que às vezes tem um governo um pouco autoritário. Quando tem governo muito autoritário, a parte de contratar, os valores em direito civil ficam mais fragilizados. Quando o direito é mais forte, oferece segurança. Um representante, um dirigente de uma indústria pode prestar contas para a companhia, que ele fez corretamente, que ele esteve assessorado, às vezes pode verificar um problema, um passivo ambiental no imóvel, tudo, mas ele, como assessoria, ele está amparado, pode até desistir daquele. Ele foi até para outro, não tem importância. Mas a gente vê que as empresas vindo para o Brasil se instalam com segurança. Quando você olha para os diferentes tipos de asset classes, seja escritórios, residencial, que a gente já falou, shopping center, galpões, uma série de transformações foram acontecendo na natureza, na forma como esses produtos imobiliários se apresentam para o consumidor ao longo das últimas décadas. O que mais chamou a atenção? E a segunda parte da pergunta é, para onde vai cada um desses setores? Você tem uma noção de que outras mudanças podem acontecer? Veja, minha geração passou pelos 13 planos econômicos. Quantas coisas aconteceram e como o formato dos negócios mudaram. Você arranjava um investidor para te entregar uma fábrica inteira quase pronta ou um prédio de escritório inteiro quase pronto com determinadas instalações dentro desse imóvel. Hoje, o que alguns estão inclusive questionando sobre as instalações? Claro, se você vai fazer um prédio de escritório, você colocou elevadores e o ar-condicionado, mas às vezes tem mais instalações, que hoje elas ficaram com uma vida muito curta.
No passado, as instalações demoravam 10 anos ou mais para perecerem. Hoje existe um receio das instalações perecerem em um espaço muito mais curto e talvez ter que trocar as instalações. Então, nós temos visto investidor entusiasmado mais na parte do shell. E às vezes o próprio cliente fazer as suas instalações, que muitas vezes, hora que elas se tornarem obsoletas, ele mesmo é obrigado a trocá-las. Porque ele tem que trocá-las por causa de quem? Do dono do prédio? Não. Ele tem que trocá-las por causa dos clientes que ele atende. Porque ele ou tem que atender com mais nitidez, ou com mais velocidade, com mais precisão. As instalações dão o suporte da operação dele. Então, hoje a gente tem visto que até um item que antes era mais sossegado, sofrendo aqui com alguns questionamentos por causa da durabilidade das instalações. O imóvel não. Ninguém sente muito receio de investir no shell, no prédio, porque o prédio vai ficar lá. Os elevadores vão ficar lá, o ar-condicionado vai ficar lá, mas muitas outras instalações de suporte estão sendo questionadas um pouco. Uma delas, uma atividade é aquele data center. Os data centers demandam muitas instalações. E às vezes elas não podem ficar obsoletas em um determinado tempo, ou em um tempo menor do que umas instalações mais ordinárias, como elevadores e ar-condicionado. Então essas coisas o mercado vai aprendendo. O mercado vai aprendendo, vai se ajustando, vai encontrando o seu caminho e funciona. Agora, e outra coisa é o tamanho do nosso mercado. Pode ter países na América do Sul que institucionalmente possam estar um pouco mais organizados do que nós? Sim. Mas às vezes um mercado muito pequeno. Não tem escala, né? Não tem escala. Às vezes uma empresa europeia, americana, vem para o Brasil, se instala aqui e tem uma diretoria que atende 3, 4 países, outra diretoria atende outros 3, 4 países e os negócios vão saindo daqui. Então nós temos essa demanda. Esse público, 16 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então nós temos para o consumo da indústria, para o consumo do comércio, para você ver como andam os nossos aeroportos, como anda a aviação, está tudo sobrecarregado, a nossa infra está um pouco para trás. Um dos grandes desafios no mercado imobiliário estão relacionados aos prédios de escritórios considerados B e C. B e C é aquele prédio que não é tão moderno, que é o AAA, o A, que é um elevador mais moderno, espaços diferentes, enfim. São aquelas saletas, escritórios, etc. E hoje em dia a gente tem muitos contadores que antes trabalhavam nessas salas, trabalham remoto, ou fazem até terapeutas, dentistas não, mas uma terapia, uma clínica, um psicólogo que atende online. A gente encontra espaços de coworking para médicos hoje em dia também, ou seja, reduzindo um pouco a necessidade, mas atualizando essa necessidade. Eu sei que vocês têm no portfólio de vocês prédios de escritórios. Ao mesmo tempo, eu imagino que existe uma oportunidade de se reinventar esse ferramental imobiliário. Eu vejo alguns imóveis comerciais fora do Brasil virando, até no Brasil também, apartamentos para aluguel de curta temporada. Eu vejo fora do Brasil alguns desses prédios comerciais que são em localizações perto dos centros consumidores virando data centers, aqueles small data centers também, desde que tenha energia suficiente para atender. Eu vejo que alguns outros virando hotel. Você tem visto isso? Você acredita que isso é um desafio ou isso não te preocupa? Eu acho que isso é natural. Na década de 70 para 80, nós vimos alguns retrofits de imóveis, de prédios residenciais transformando em comerciais. É mesmo. E hoje nós estamos começando a ver alguns prédios antigos que eram comerciais transformando em prédios de apartamento. Temos um no centro que era uma companhia de seguro italiana, era um bom prédio, o andar tinha 1.000 metros quadrados de andar, porque às vezes aquele antigo de salinha que você mencionou, a laje ainda era menor. Esse ainda é mais difícil. Quando era uma laje maior, o retrofit fica melhor. Tanto se você vai levar de residencial para comercial, como de comercial para o residencial. Hoje estão fazendo o residencial.
Nós fizemos retrofit de residencial para comercial na década de 70 e 80. Interessante. E hoje, Imaginava isso. cliente nosso, prédio antigo no centro transformado em escritório. E hoje, cliente nosso está alugando o prédio para transformar em apartamento. E nós rogamos a ele para que tudo dê certo, porque se ele não tiver sucesso, nós não sabemos trabalhar isso. E ele já transformou o prédio em apartamento. Então, ficou essa maior liberdade para contratar. Uhum. E eles não estão usando a pessoa jurídica do hotel, não. Parece que a pessoa jurídica do hotel ainda tem um ônusinho fiscal. Eles usam a locação mesmo. Uhum. Interessante. Ele não importa se alugou por uma semana, mas ele fez um contrato de locação. Sim. Então, está vendo, eu acho que o mercado vai se movendo. O mercado se move sozinho. As empresas são mais capazes de identificar a demanda. Se um determinado bairro, só por falar assim, Sumaré, Sumarezinho, Perdiz, Pompeia, tem uma demanda específica, é mais rápido a empresa incorporadora identificar essa demanda do que, às vezes, o Estado. Como o Estado vai dizer, olha, aqui em determinada região devemos ter esse ou aquele tipo de moradia. Às vezes acontece, até no nosso plano diretor existe um pouco disso hoje. No centro de São Paulo, tem esse desejo de pôr moradia popular no centro de São Paulo há 30 anos, e você vê a dificuldade que existe. Faz 30 anos que falam no centro de São Paulo, como às vezes ou pode ser centro do Rio, pode ser centro da cidade de Santos. As grandes cidades. Quando ela começa a ter uma massa urbana de determinado tamanho, começa a migração para os bairros. E daí vai ficando aquele êxodo do centro. Os bairros que nós conhecemos, onde você reside, onde todos os demais residem, ele tem padaria, ele tem lavanderia, ele tem posto de gasolina, tem borracharia, tem apartamento de 1 quarto, apartamento de 4 quartos. Ninguém ficou dizendo o que deveria ter. Quando em um lado da cidade, que só se falar em São Paulo, aquele eixo da Avenida Tiradentes deve caber 1,5 milhão de pessoas, era só incentivar. Agora, dizer o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que vai fazer, aonde é mais popular, como ele sabe, às vezes, que talvez naquela Avenida São Luís ele possa ter um produto diferente. Uhum. Porque já tem um prédio com uma laje de 400 metros. Sim. Então ele iria fazer um retrofit de um apartamento melhor, e em outro lado do centro da cidade, talvez ele ia fazer um retrofit ou uma incorporação nova de um apartamento menor. Não é inferior, é apenas menor para ter outra base de valor. Por que também? Porque em outros lados da cidade, ele não sofre essa intervenção. Porque, vamos supor que ele vai lá em Santo Amaro comprar o terreno para incorporar, ninguém vai lá dizer para ele ali o que tem que ser. Ele sabe qual é o potencial construtivo. Uhum. Isso vai variando de locais, tudo. E agora, no último plano diretor, modificou bastante o potencial construtivo, mas não sobre o que vai fazer. Tá. Então, as pessoas vão onde é mais fácil. No centro de São Paulo hoje tem assim, muitos imóveis tombados, então o imóvel tombado está na zona de tombamento. Se está na zona de tombamento, além de aprovar no município, tem que ser também passar pelos órgãos, tipo Concresp, Condefat, o que onera, o que vai onerando. Então, simplificando já ajuda bastante. Entendeu? Menos intervenção e simplificando regula. É o mesmo ponto. Quando você olha para trás dessas décadas todas aí de vivências e pensar em lições aprendidas ou conceitos que hoje são muito sólidos dentro de você, para entender o mercado imobiliário, para entender os ciclos, foram 13 planos econômicos, né? Quem reclama hoje em dia dos juros, a 14,75, teve coisa muito mais complexa do que simplesmente ter juros altos. Uma inflação mensal maior. Então, acho que você viu muita coisa. Que conceitos são fundamentais para o gestor do mercado imobiliário, para o empreendedor do mercado imobiliário? Olha, muita gente comenta que a pandemia foi uma experiência única, uma coisa assim. Eu acho que a pandemia ainda não foi. Em segundo lugar,
Aquele plano Collor foi uma experiência muito atípica de dar aquela enxugada na liquidez de todo mundo. E o plano Collor, imagina a paciência tibetana que um gestor de uma empresa que estava no Brasil tinha que ter para explicar o plano Collor no board da companhia. Só um parênteses, explica para quem não está lembrado do plano Collor, ou para quem é mais jovem e não viveu o plano Collor, explica o que foi. Do dia para a noite, o seu dinheiro... Do dia para a noite, o dinheiro ficou bloqueado por 18 meses, todo, e você ficou com um resíduozinho, aqueles $50, 50 cruzeiros, R$ 50, ficou aquilo lá. E uma ginástica do sistema financeiro brasileiro surpreendente, que você teve da noite para o dia, entre aspas, porque teve o feriado bancário decretado na quinta, na sexta saiu o plano, sábado e domingo todo mundo comentando, aqueles que não fizeram parte da equipe econômica, segunda abriu o banco. E a sua conta tendo você, a sua conta, o livre e o bloqueado. O dinheiro novo entrava no livre e o dinheiro bloqueado ficou lá para você pagar imposto por dia. Porque daí ia para o governo. Então, aquela ginástica toda no país continental, e o banco trabalhou e atendeu todo mundo, o nosso sistema bancário é extraordinário. Extraordinário. Perto de outros países, é uma coisa... Muito avançada. Muito. Falo isso, não tem nenhum sistema bancário nesse nível. E como ele se organizou com aquela conta bloqueada e o livre. Então, aquilo causou muita insegurança, mas aquilo era no Brasil. Então, tinha um gestor aqui no Brasil de uma indústria, ele explica isso, que ele ficou com o dinheiro bloqueado. Mas para pagar imposto, ele podia usar o bloqueado. Para pagar o fornecedor, se ele usasse o bloqueado, tinha que ficar no bloqueado do fornecedor. E o fornecedor não queria receber bloqueado, ele queria receber dinheiro novo. Que loucura. E para ele receber o dinheiro novo, ele ainda concordava com o deságio. Então, vou dizer que eu fiz o deságio com aquele fornecedor e ainda explicar para o board da companhia que estava em outro lugar do mundo. Então, aquilo lá foi realmente atípico. A pandemia, o que passou? Ela foi no mundo todo. Então, aquele gestor que está... Isso é o que eu acho que diferencia. Entendi. Porque aquele gestor que estava aqui, de uma companhia europeia, americana, ou asiática, oriental, o board da companhia estava passando pelo mesmo. O board da companhia estava se reunindo no Zoom. Não estavam indo para o escritório. Então, na cidade de todos, estava aquela confusão no mundo. Uma estava mais aberta, a outra estava menos aberta. Um não era preso, outro não era preso. Era aquela confusão houve. Aqui você ia numa rodovia que nem a Castelo Branco, um lado da Castelo Branco a prefeitura estava aberta, o outro lado da Castelo Branco o outro estava fechado. Estava acontecendo todas essas coisas. Mas então também no mundo esteve. E quando houve os nossos planos econômicos, ele acontecia aqui. Então, aquele gestor... O outro gestor igual a ele de outro país não estava passando pela mesma situação. É tamanha peculiaridade que é uma jabuticaba. Então, e nós todos trabalhamos nessas condições atmosféricas. A indústria de transformação, a indústria imobiliária, a prestação de serviço, a indústria aeronáutica. Todo mundo trabalhava nessas condições. A pandemia foi igual para todo mundo no mundo inteiro e os outros planos econômicos eram uma característica aqui do Brasil até a hora que teve o plano econômico do Real, que o Fernando Henrique era o presidente da República. Ele era o ministro do Itamar, ministro da Fazenda do Itamar Franco. Isso mesmo. Então, e esse funcionou porque ele teve aquele estágio, a transição da URV. Os outros planos econômicos, que era decreto e não mudava. Sem aquele estágio foi fundamental. Eu tenho impressão, não sou economista, que aquilo que acabou contribuindo para a consolidação da moeda e a estabilidade da inflação. Tendo visto tanta coisa também, em termos de oportunidades, quando você olha para o que tem hoje apresentado, existe algum setor do mercado imobiliário que apresenta melhores oportunidades para investimento nesse momento? Ou existe alguma região do Brasil que você gosta mais? Como é que você vê? Onde estão as oportunidades aqui no Brasil? Então, em um país continental que nem o nosso, e tão diverso, tão multifacetado, deve ter em todos os segmentos. Deve ter oportunidade nas propriedades rurais, que está aquele agronegócio muito pujante. Está se alugando a terra sem infraestrutura.
Tem estados aí que se aluga o terreno sem nada. A infraestrutura está sendo colocada pelo operador. Se é silo, se é maquinaria, se é depósito, fábrica, às vezes a fábrica está lá, já está fazendo a manufatura. Então se aluga terreno cru, se aluga a regiões que estão nos principais caminhos de portos e aeroportos, os armazéns para logística. Às vezes aquela indústria que vai se instalar com determinado produto, ele está na região onde estão seus fornecedores. Uhum. Então, se você tem uma indústria que seus fornecedores estão no eixo de São José dos Campos, não adianta arranjar um pouco mais barato a fábrica em São José do Rio Preto. Não, ele quer estar ali porque... Tá? Então, eu acho que na área de logística, na área fabril, na área de escritórios, imóveis comerciais na via pública, como supermercados, revendas de automóveis, lojas de modo geral, loja de material de construção, loja de material automotivo, não importa. Em todos os locais, em todos os segmentos tem essas oportunidades. Quem está envolvido com este ou aquele setor está mais atento às oportunidades que estão na sua área primária e secundária. Então, se você está lá na região centro-oeste do Brasil, tem oportunidades para quem está na região centro-oeste do Brasil. Às vezes um outro layout, talvez não um prédio de escritório tão grande, mas às vezes um centro de distribuição robusto, uma fábrica robusta, um terreno robusto porque vai lá se instalar alguns equipamentos. Então tem o mercado. Como na região de Santos, você veja, nós temos um porto gigante e tudo, tem lá, se aluga terreno naquela região para estacionamento de container. Não tem nenhuma infraestrutura. Eles às vezes têm que até reforçar o piso, porque para segurar 5 andares de container, eles vão lá, fazem uma terraplanagem, mas é neste nível. Entendi. Então, o Brasil proporciona isso. Nós falamos de oportunidades, mas todo ambiente com oportunidades tem também os seus riscos. Claro. Que riscos são os principais? Que tipo de cuidado que você acha que são os principais, assim, que você procura observar antes de entrar em qualquer negócio imobiliário? Quando o uso ser mais universal. Então você tem um imóvel que saiu aquela atividade que estava lá e você alugou o mesmo imóvel para uma empresa congênere, ou até nem congênere, uma outra atividade mesmo. Agora vamos solicitar um capital para fazer uma usina de leite. Se a usina de leite fechou, saiu de ali, não tem outro entrando. Então você ficou com uma construção muito específica. Agora, quando você tem um armazém para depósito, que ele tem um pé direito adequado, tem um piso adequado, ele teve um uso mais universal. Se nós temos uma loja na Avenida Marginal de São Paulo, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que tem lá um supermercado, pode entrar uma revenda de automóvel, se o supermercado era de alimentação, pode entrar de material de construção. Então, às vezes, o uso é mais amplo. A nossa preocupação é quando, às vezes, é um cliente com uso mais específico. Hoje, tem capital indo para a indústria hospitalar. Eu acho a indústria hospitalar bem específica. A construção dela é bem cara, mesmo que a instituição assegure a renda, ele não pode sair de lá. Porque você ficou em um nicho de mercado muito fechado. O hotel, de certo modo, também é uma construção específica. Você deixou de ter um cliente daquela rede hoteleira, você só vai alugar aquele imóvel para outra rede hoteleira. Então, isso é uma precaução que nós procuramos ter. Quando investimos no imóvel, ele ter um uso mais universal. Importante isso. Em termos de histórias de mercado, eu acho que deve ter tido muitos diálogos e muitas negociações importantes ao longo desses últimos anos aí. Tem alguma história que você acha que vale a pena compartilhar aqui? Seja porque ela seja uma boa lição, ou engraçada, ou algo que te marcou? Não, veja, histórias engraçadas sempre existem porque a gente se relaciona com os humanos, né? Então, curiosidades. Normalmente, a negociação que chama mais atenção em uma empresa imobiliária é quando era alguma negociação que nós tínhamos que fazer. Por como tinha que fazer? Não, seria muito conveniente comprar aquele imóvel. Por
que seria conveniente comprar aquele imóvel? Ah, bom, tinha um córrego para canalizar, tinha a correção de um geométrico para fazer, você tinha um imóvel lá que tinha um déficit geométrico, comprando aquele vizinho que estava lá encravado, você fazia uma correção do geométrico. E assim, outras coisas. Aproveitar, ter um melhor gabarito de aproveitamento, então entrou um pouco mais de terreno, tem um melhor gabarito de aproveitamento. Então, às vezes, o que sempre chamou um pouco a atenção e foi meio curioso é quando nós tivemos que comprar algum imóvel que o vendedor não estava pensando em vender. Puxa vida. Em alguns momentos, ele tinha comprado recentemente. Nossa. Então, essas coisas vão acontecendo, vão tendo encontros curiosos, que nas reuniões do escritório fazem parte do comentário, e é natural. Agora, quando você tem lá alguém que está com a placa de vende-se, normalmente não passa isso. É uma coisa mais comum, né? Você encontrou o vendedor. Você precisa comprar de quem não quer Agora, vender. quando você deseja comprar de quem sequer estava pensando em vender, e ainda mais, quando ele comprou recentemente, e quando ele comprou recentemente com um objetivo, então? Daí dificultou mais, mas em várias vezes nós conseguimos. Qual é a saída? Tem que ter encontro. Pessoal. Tem que ter encontro pessoal, tem que ter paciência. O negócio imobiliário, ele demanda um pouco de tempo. A valorização também. A chamada plusvalia não é uma coisa de curto prazo. A longo prazo pode ser melhor do que muitas outras aplicações. No curto prazo. Tanto é que alguns negócios existem empresas que precisam do resultado no ano, foi feito um investimento, precisa prestar conta do capital. Claro que nós entendemos as nossas obrigações de darmos satisfações ao capital. Só que no mercado imobiliário de raiz, essa satisfação ela é aceita a mais longo prazo. Quando você tem um negócio imobiliário, mas que tem um viés financeiro, porque tem uma instituição financeira que está instalada dentro da companhia, a gente faz uma brincadeira assim que diz assim, camarada, essa empresa tinha que fazer um pagamento substantivo no dia 28 de dezembro. Daí ele liga para você e fala, Gustavo, sabe aquele pagamento que eu tenho que te fazer no 28 de dezembro? Eu vou te fazer no 2 de janeiro. Você fala, ufa, ele ainda vai pagar? Que bom! Só que ele tirou do exercício anterior, mascarou um resultado e jogou para você no dia 2 de janeiro. A empresa imobiliária, ou ela vai pagar no 28 de dezembro, ou não vai pagar de algum. Ela vai pagar no dia da obrigação, nem antes. Não está preocupada em mascarar, porque está mascarando um pouco. Se ele não tivesse, está certo. Mas ele simplesmente quis pôr no exercício o seguinte. Aquela obrigação, quando eles fecharem em abril, ninguém notou que estava no 28 de fevereiro. Mas tudo bem, ficou lá. Então, mas isso difere um pouco a empresa imobiliária. Então, a empresa imobiliária é de longo prazo. Aqueles que manejam a empresa imobiliária como se fosse uma instituição financeira para dar aquele aí, na nossa opinião, eles se atrapalham um pouco. Entendi. Porque acaba tendo que criar artifícios para ficar mostrando o resultado, e não o resultado da operação imobiliária, que pode ser de várias, incorporou para vender, incorporou para alugar, entendeu? Quer dizer, foi fazer o condomínio de tantas centenas de apartamentos, quer dizer, o negócio imobiliário tem essa comprar terreno, projetar, aprovar, construir, vender e entregar. 36 meses, 48 meses, dependendo do tamanho do empreendimento. Então, essa é uma característica, né, do negócio imobiliário. Enéas, a gente está quase chegando no final aqui, mas eu quero usar essa oportunidade para te perguntar um pouco dos mitos do mercado imobiliário. Se a gente está querendo repensar, entender para onde vai o mercado, talvez tenha alguns padrões, alguns paradigmas que a gente vai ter que questionar em algum momento. Ou mito já, né? Se tem alguma coisa que você acha que seja um paradigma ou algo que você entende que era uma verdade, mas talvez deixou de ser ou vai deixar de ser, está no processo de transformação? Olha, e um produto mudar no mercado, eu acho natural.
basta ver até os equipamentos que nós usamos, e nesses 30 anos, como eles mudaram, alguns deixaram de existir. Eu não sei se é mito, usar o termo mito, porque mito às vezes é uma narrativa meio abstrata de um acontecimento. E o mercado imobiliário ele não é abstrato. O mercado imobiliário ele é objetivo, ele é tangível. Então, eu diria que produtos, sim, eles mudam no tempo. Você lembra quando teve aquela febre de flats na década de 70 e 80? Aí houve uma febre daquele produto. Depois aquele produto esvaziou. Hoje está uma febre desses estúdios com 30 metros quadrados, 28 metros quadrados, 22 metros quadrados. Pode ser que em em um momento ele encontre o teto dele. Então isso sim, eu acho que são os produtos se ajustando no seu tempo e no seu mercado e na sua demanda. Então hoje está tendo uma demanda para esse produto, do apartamento mais enxuto, ok. Mas ele vai encontrar um teto se o capital fica muito forte nesta direção. Então, eu acho que, em vez de mito, não tem, sabe, o mercado é multifacetado. Então, não existem as empresas que só trabalham com alto padrão, os outros só trabalham com o imóvel popular, o outro só trabalha com residencial, nossa empresa só trabalha com comercial e industrial. Então, quer dizer, cada um no seu setor, nessa condição multifacetada que é o nosso mercado, ele vai se ajustando. Algum produto não está mais de acordo. Você vai ter a garagem ou não vai ter a garagem? Hoje está um questionamento aí. Pode ter muito apartamento sem a garagem sendo vendido? A nossa indústria vai deixar de fabricá-los? A nossa infraestrutura de transporte coletivo está na frente da demanda ou ela está atrás da demanda? Eu acho que ela está atrás da demanda. Bem atrás. Está bem para trás. Então, tem que, às vezes, encontrar esses caminhos. Um condomínio na linha do metrô pode, às vezes, dispensar as vagas de garagem. Sim. Se ele estiver muito longe disso, talvez não. Porque a indústria automotiva está te incentivando a comprar. Segue. A indústria automotiva, inclusive, às vezes não é subsidiada. Ela é subsidiada para fazer mais. Cada vez querem vender mais. Então, daí não vai ter o local onde estacionar. Talvez isso poderia se pensar um pouco, tomar um pouco de cuidado, que esse produto, sem nenhuma vaga, pode ficar esgotado o seu potencial em determinado momento. Se não veio a infra junto. Nós não temos mesmo nos Estados Unidos, não é onde tem malha de metrô nos Estados Unidos? Sim. É Nova York, Chicago, ali lá. Na Europa é mais comum, no layout europeu, ter uma malha de metrôs e de trem. Então essas coisas, não pode julgar o que fazem em Londres restringindo um automóvel de entrar no seu centro com a facilidade que é oferecida em uma cidade americana. Então essas coisas, e aqui nós estamos aonde? Nós não estamos nem numa situação e nem na outra. Nós nem temos uma malha de transporte coletivo satisfatória e nem temos oferta de locais para estacionar. Mesmo no centro de São Paulo, você vê que é uma coisa assim, poderia incentivar ter mais. Você vai lá no Place de la Concorde em Paris, naquela principal praça da cidade, é uma garagem debaixo dela inteira. Então, soluciona um problema, porque não adianta a gente falar teoricamente e amanhã o carro está ali, ele está para estacionar. Então, é ver como é que o mercado se comporta. Não, a indústria, você vê, mais indústrias estão vindo para o Brasil, automotivas. Então, como presumir ter menos? Não faz sentido. Eu estou achando estranho mesmo. Então, essas incorporações deviam contribuir para ter a garagem. Teoricamente, parece, geração nova, a mobilidade, mas a mobilidade ela não está boa. Não é todo. Você pode andar de bicicleta sossegado em São Paulo? Olha, eu não sei, né? É que nem você falou, não é todo mundo que é de São Paulo, eu não sei, todo mundo conhece a Avenida do Estado. O que adianta ter a ciclovia na Avenida do Estado? Ela está perigosa para o motorista de caminhão que está conduzindo nela. No entanto, o município calculou, faz parte do anúncio dos prefeitos, tantos quilômetros de ciclovia, e está lá a ciclovia na Avenida do Estado. Ela está inóspita.
Se você passar lá, não tem ninguém naquela ciclovia. Nenhum maluco que se arrisca. Não é nem assalto, não é nem isso que pode haver na grande cidade. Mera contexto de trânsito muito pesado. Então, não é, teoricamente, academicamente, parece interessante, mas tem que ver se aquilo lá está correspondendo com a nossa realidade, com a verdade da cidade. Pode ser que numa cidade sossegada como São Carlos, Araraquara, pode estar mais perto disso, mas numa cidade como a região metropolitana, não São Paulo só, mas toda a região metropolitana de São Paulo, ABC, tudo. nós não estamos, e estamos recebendo mais indústrias automotivas para produzir e vender mais veículos aqui. Nós não estamos no sentido inverso. Nós não estamos em um sentido tipo Singapura, que tem restrições para você comprar um automóvel lá, o preço, o imposto, inclusive, é mais oneroso, e tem uns regimes para ter, não pode parar na rua, não se estaciona na via pública. Então, não é a nossa realidade. Então, essas coisas que temos que pensar e o mercado vai se ajustar. Perfeito, Enéas. Eu poderia continuar aqui com esse papo muito agradável, muito tempo. Eu gosto muito de cavucar um pouco nas linhas da história, olhando para frente. E acho que você pôde oferecer para mim e para todo mundo que está assistindo em casa exatamente essa perspectiva. Então, eu agradeço muito sua presença, foi um prazer. Imagina. Espero que a gente possa continuar essas conversas. Vamos conversar outras vezes. Perfeito. Para você que assistiu a gente, eu agradeço. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa sua pergunta, seu comentário, sugestão do que mais podemos fazer, que perguntas ficaram faltando aqui também. E lembra de compartilhar isso com o seu amigo, com o seu empresário do setor imobiliário, que assim a gente vai sempre promovendo conhecimento e repensar o mercado imobiliário. Obrigado.